A seara não aceita aventureiros. No ministério, tudo que se refere à seara de Deus e sua obra, tudo é sério. Não há espaço para aventureiros espertalhões, pois a obra exige decência e ordem. Nenhum indecente deve ser acrescentado às fileiras de combate. A obra não aceita irreverência nos princípios. E quando o assunto é viver de maneira ordeira, que honre a Deus, vemos a necessidade da paternidade espiritual. Somente filhos aceitam, acatam correções, repreensões, conselhos difíceis, ajustes e confrontos. Como então conduzir a obra com bastardos? O apóstolo Paulo teve um grande problema nesse aspecto com a igreja em Corinto. Vejamos alguns fragmentos do que Paulo escreveu. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos manterá atentos aos meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. 1 Coríntios 4, 14 a 17. Vejamos como esse texto descreve peculiaridades importantes do discipulado paulino e suas verdades inquestionáveis. Paulo escreve para admoestar, avisar alguém da incorreção no seu modo de agir, pensar, etc. Censurar, repreender, não como líder a discípulos comuns, mas como pai a filhos, porque somente um pai tem a paciência e o cuidado necessário. Ainda que eles tivessem muitos líderes locais, mestres e doutores, somente havia um pai, e o apóstolo Paulo tomava para si essa função. Como apóstolo, ele era o pai de Corinto, mas infelizmente muitos ali não o viam assim. O apóstolo Paulo afirma que mesmo distante e por meio de cartas, confiava, tendo um cuidado e zelo paterno por eles, mas que muitos ali haviam esquecido que ele é quem os havia gerado espiritualmente. Então o apóstolo Paulo cita o seu filho espiritual Timóteo como um exemplo e o envia pessoalmente para resolver os impasses daquela comunidade apostólica local, para transmitir de forma correta, na íntegra, toda a doutrina apostólica ensinada por ele. Vemos claramente na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios a problemática de conduta e caráter daqueles discípulos ali. Isso era tão constante e recorrente que o apóstolo os ameaçou de uma visita emergencial para tratar pessoalmente dessas gravidades. Alguns se desobedeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se assim o Senhor quiser, então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder, em ações. 1 Coríntios 4, 18. Conhecerei o poder dos ensoberbecidos. O apóstolo Paulo está se referindo a um confronto necessário que não seria evitado, nem que para isso ele tivesse de usar a correção mais dura, para que o problema da soberba entre eles fosse resolvido de uma vez por todas. Essa soberba entre eles era algo que persistia. Por a igreja ser uma das principais da época em relevância, em autoridade e em poder, muitos se consideravam os donos de tudo. Não se submetia ao discipulado nem às ordens de comando vindas de seus apóstolos. Vemos nisso o quanto a igreja perde quando homens e mulheres, sem temor e sem vínculo de paternidade espiritual, causam no corpo de Cristo. São aventureiros, pondo em risco aquilo que a paz da igreja custou uma vida inteira de sacrifício. Havia entre eles uma insubordinação crescente. E por esse motivo o apóstolo Paulo resolveu escrever uma carta apostólica e enviar um de seus líderes para supervisionar pessoalmente a situação deles em Corinto. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito.
a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Já estás farto? Já estás rico? Chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. 1 Coríntios 4, 6 a 8. O apóstolo Paulo, nesse trecho, os relembra de maneira até um pouco deselegante quem eles eram e quem os colocou no lugar que se encontravam. Lembrando que é Deus quem chama e vocaciona, mas nossos pais espirituais quem nos legitimam na chamada.